Continuando aqui, tá? A gente vai falar agora de um assunto muito importante, só para a gente finalizar esse bloco. Estudamos o fusível, tá? Estudamos aqui o varistor, o termistor, que nesse caso aqui é o NTC, filtro de linha nós estudamos, e chegamos agora em um componente que faz toda a diferença, tá, em um circuito eletrônico. Não vou nem mencionar, é somente fonte chaveada, mas na linear também é necessário, tá? Esse aqui é um semicondutor e tem uma função crucial no circuito eletrônico, que é a nossa ponte retificadora. Então, presta atenção para você entender. Para o meu circuito eletrônico funcionar, observa aqui, ó. Aqui eu tenho minha ponte retificadora, tá? Ela vai transformar um sinal AC em um sinal DC. Mas a primeira coisa que eu preciso que você entenda, ó, sinal AC, tá? E o sinal DC. Eu vou desenhar esse sinal aqui para facilitar. Aí eu tenho esse sinal, ó. Ele vai trabalhar entre ciclo, ó, positivo, positivo, positivo. E aqui embaixo, ó, negativo, negativo. Cada um desse aqui, tá, é a formação de um ciclo. Esse aqui é o zero. Vou colocar de azul para facilitar. Ó, zero aqui, tá? E o sinal DC, Giovanni? Como que funciona o nosso sinal DC? O nosso sinal DC, quando ele passa pela ponte retificadora, ou seja, pela ponte de diodo que está aqui, ó, pode ser essa aqui, ó, exatamente, ou pode ser com esse encapsulamento aqui, ó. Tá. Quando a alternada passa pela ponte de diodo, o que acontece com o sinal? Eu passo a ter um sinal nesse formato aqui, ó. Tá? Um sinal pulsante. A pergunta, esse sinal pulsante, o meu circuito eletrônico vai funcionar com esse sinal aqui, do jeito que está aqui? Sim ou não? Pergunta, pelo que você já entendeu. Se eu tenho um circuito, por exemplo, como o meu circuito de fonte chaveada, que trabalha com CIs, por exemplo, aqui eu tenho um CI de controle, aqui eu tenho um fotoacoplador, que não deixa de ser um transistor, né? Tenho aqui um regulador, e o que ocorre? Se eu tiver uma variação, o meu circuito ele fica prejudicado, tá? Ora ele vai trabalhar normal, ora não, fica intermitente. Mas, Giovanni, não já tá formado aqui o sinal DC? Sim, só que aqui eu tenho um sinal pulsante, ó. Sinal AC, você vai ver no osciloscópio quando a gente estiver na aula de osciloscópio. Está mostrando alguns sinais. Aqui eu tenho na alternada ainda, e detalhe que é importante. Ele acontece isso aqui, ó, entre ciclo positivo, ciclo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, 60 vezes por segundo. A nossa rede no Brasil, qual é a frequência da nossa rede no Brasil? 60 Hz, ó. Ou seja, isso aqui ocorre 60 vezes por segundo, ok? E agora, Giovanni, o que eu vou fazer? Já que eu não posso usar esse sinal, ó, depois do retificador. Aqui entrou alternada, tá vendo? Entrou alternada, 127 ou 220. Aqui já saiu DC, só que uma DC pulsante. Você tá vendo aqui, ó? Você tá vendo essas lacunas? Ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Se eu usasse o motor, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui seja 12 volts, é só um exemplo, ó. Se eu colocasse um motor, já funcionaria, por exemplo, o motor de um secador de cabelo, aqueles que trabalham com DC, já funcionaria? Funcionaria. Mas para o meu circuito aqui no secundário funcionar, eu preciso de um sinal, ó, eu preciso de um sinal puro. Um sinal aqui, no caso, mais contínuo, ó. Tá vendo? Seguindo o quê? Seguindo a nossa máxima aqui, ó. Onde fica a nossa máxima? Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, a nossa máxima, ela fica exatamente aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, a nossa máxima, né? Aqui em cima. Então, o que eu faria aqui? Eu acrescento, nesse caso, um capacitor. É por isso que você vai verificar sempre, isso aqui já passa a ser regra, todas as vezes que eu tenho uma retificação, em seguida, eu tenho, do meu sinal DC, eu tenho um capacitor. O capacitor, quando eu adiciono ele no circuito, ali entre positivo e negativo, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai preencher isso aqui, ó. Ó. Ele vai preencher essas lacunas aqui, ó. Prontinho. O que aconteceu aqui agora?
Ele deixou o meu sinal exatamente contínuo, lógico. Na real, quando a gente observa no osciloscópio, não é assim que funciona. Exatamente, não é assim que funciona a coisa. Lá você vai ter alguma variação. Mas a ideia para trabalhar no circuito eletrônico é a filtragem. O capacitor precisa entrar aqui para a gente eliminar, tá, o sinal pulsante e passar ele para um DC puro. DC puro é quando a gente tem isso aqui, ó, um sinal assim. Tá? Seria um DC puro. Mas na realidade, quando você observar no osciloscópio, não é assim que tá. Você vê que o capacitor ele é fundamental aqui, ó, né? Para tornar o meu sinal contínuo. Ó, ele sai do pulsante, né, ele passa a preencher isso aqui, ó. O capacitor que faz isso aqui, ó. Tá vendo? E aí sim eu consigo usar no meu circuito aqui no secundário. Tá bom? Então, basicamente, a ponte retificadora faz isso. Lógico, a gente tem retificação de meia onda, de onda completa, estuda um pouco sobre isso aqui que é importante. A gente não vai falar muito de teoria, porque senão a gente vai perder o nosso foco principal, que é mais prática. É por isso que eu trabalho exatamente aqui com as nossas maquetes. Você observou aqui que a minha preocupação é que você entenda como que de fato a fonte funciona. A gente, transformador chope, o que eu tenho aqui só para a gente dar nome aos bois? Transformador chope, tem um regulador aqui, ó, que nesse caso é um TL431. Lembrando, cada componente ele tem uma referência no corpo. Essa referência ela pode ser usada para você descobrir tudo sobre esse componente, tá? Todas as informações, inclusive de pinagem, referência de tensão, corrente, etc. Tá? Tenho aqui um fotoacoplador, que não deixa de não ser um transistor, né? Um fotoacoplador aqui. Tenho resistores, tá vendo? Tem um divisor de tensão aqui, tenho resistores. O que eu tenho mais? Tem aqui um CI, que a gente fala muito nele, que é o CI oscilador, o CI de controle, CI chaveador, como está aqui. Recebo uma pergunta de vez em quando, que é a seguinte: Giovanni, se já foi retificado aqui, né? Antes do capacitor está um sinal pulsante, ok? Mas aí o capacitor corrigiu, como nós vimos no gráfico agora há pouco. O capacitor foi e corrigiu, ok. Se já está aqui, ó, se eu já tenho uma DC aqui pura, por que é que eu tenho que ter capacitor no secundário, diodo no secundário, para retificar novamente? Isso que eu não entendo. Entendo o seguinte: o transformador chope, na hora do chaveamento, o que ele causa no sinal? Ele causa um conflito no sinal. Esse sinal deixa de ser aquele sinal que a gente tinha aqui, ó, né, um contínuo, e passa a ser um sinal conflitante. Para você não transferir qualquer tipo de sinal conflitante para os componentes no secundário, a gente coloca mais um diodo, ele vai retificar novamente, não tem nenhum problema. Mas observa que depois do diodo sempre tem um capacitor de filtro, ok? Esse capacitor, como nós mencionamos, ele tem muitas funções. Uma delas aqui é fazer o quê? Isso aqui, ó. Lembra do primeiro sinal? Você lembra do primeiro sinal que ele estava assim, ó? O primeiro sinal estava assim. A gente acrescentou o quê? Um capacitor. Como que o sinal ficou, Giovanni? O sinal ficou assim, né? Ó, preenchidinho aqui as nossas lacunas aqui, ó. O sinal ficou, ó. Ele ficou, na verdade, quase que isso aqui, ó. Só que não é assim como eu mencionei. Mas ele ficou contínuo, né? Só que quando passa pelo transformador chope, o que ocorre no geral? O transformador chope vai causar um conflito, né? Ele vai causar distorções. E essas distorções não são boas para o nosso secundário. Imagina que passou lá, por lá, ela já está assim de novo, ó, né? Ó, ela já passa assim para lá, ó. O que eu preciso? Eu preciso que seja o máximo aqui, ó. Tá vendo? Contínuo. Quem vai fazer isso? A gente vai retificar novamente, como está aqui, ó. E aí eu já tenho um capacitor. Para que o capacitor? Mais uma vez, ó, para corrigir qualquer, ó. Ele vai corrigir aqui e deixar ela retinha. Ok. Agora que você já compreendeu como que funciona o nosso circuito de proteção aqui, né? Circuito de filtro de linha e o circuito de retificação, né, com filtro, a coisa muda, né? A tua mentalidade é outra em relação a isso. A gente vai falar numa próxima aula sobre a diferença em relação à retificação da fonte linear, já que a gente está mencionando sempre fonte chaveada, fonte linear. Está bem explicadinho a fonte linear, mas a gente tem que mostrar exatamente o que a gente falou sobre retificação aqui também na fonte linear, que isso aí é a nossa próxima videoaula.
Quando a gente concluir lá a parte da fonte linear, a gente vai esmiuçar isso aqui para você entender. Tá? Exatamente esmiuçar esses componentes, como que funciona e etc. Assim você nunca mais vai ter dúvidas sobre fonte chaveada. Um abraço.